E aí é a mesma coisa, gente. Tanto faz o verbo. Fiz fazer qualquer verbo. Sim, fazer qualquer verbo. I will do, I'll make, I'll take. Eu farei, você fará, você viajará, ok? E ela falou assim, can I have? Bem americana, né? Ela tem um sotaque bem americano, ela mora nos Estados Unidos. Can I have? E a moça já torceu o nariz assim, né? Porque esse can é muito direto ali no lugar que a gente estava, né? Aí eu já cheguei, would you please give me some tea? And I also would like a brownie, please. Então, assim, aí a pessoa me atendeu super bem. E essa minha amiga, quando ela foi entregar a comida, ela me não é que jogou, mas sabe quando a pessoa. E aí eu falei, ela falou, nossa, a moça tá de mau humor. Eu falei, é que você usou can, que é mais direto, você não conhece ela, você tá na Royal Opera, né, a Royal Opera aqui da Inglaterra, que é um negócio super chique, né, onde vem os maiores bailarinos do mundo e tal, os maiores cantores de ópera do mundo, né, então assim, você tem que manter a etiqueta. O americano é menos O americano é mais direto. preocupado. Ele é menos preocupado. Usa também, mas é menos preocupado com Sim. can, could. Eles usam mais o can, eles usam mais o must, às vezes, mas o have to. O will, muito comum, porque o will também é mais direto, tá? Então, assim, tem uma diferença cultural, mas vocês não precisam saber disso hoje, gente. Escolhe um para você e vê, Cris, qual que é mais fácil eu usar? Eu gosto do can, could, porque é muito fácil a tradução, poder, poderia, tá? E o would, ele vai fazer com que qualquer verbo, Cris, qualquer verbo? Sim, qualquer verbo, ok? Would do, would be, would take, would make, would organize, would tell, would talk, qualquer verbo em inglês, ele vai fazer o verbo virar ria, ok? Então, I would be, I don't know, A helper, if I could. ok. I would be of a help, nesse caso, né? I would be of a help if I could, ok? I would be. Então, eu seria. I would help. Eu ajudaria. I would say. Eu diria, ok? I would talk. Eu conversaria, ok? I would travel. Eu viajaria. Por isso que ele não tem uma tradução específica. Ele é o iria. E sempre ele vem com um verbo logo depois. I would do, I would make, I would take, ok? She would do, she would take, she would make. E o will? O will é modal, lembra que ele é um modal, um auxiliar modal? Ele cola na mãozinha ali do outro verbo, todos eles vêm com outro verbo, tá? Eles ajudam outros verbos. Então, eles colam na mãozinha do verbo e falam assim, verbo, eu vou fazer você fazer uma coisa para mim, eu vou te ajudar a fazer uma coisa que você quer fazer. Então, o will, ele cola no verbo e fala assim, will, verbo, vamos para o futuro? E aí é a mesma coisa, gente. Tanto faz o verbo. Fiz fazer qualquer verbo? Sim, fazer qualquer verbo. I will do, I'll make, I'll take. Eu farei, você fará, você viajará, ok? Só que não tem uma tradução específica. Por quê? Porque ele assume a tradução do verbo que ele está ajudando. É para isso que servem os modal verbs, ok? Ok. São verbos auxiliares, então eles vão auxiliar algum verbo. Ele tem que ajudar alguém. É uma síndrome deles, né? Eles têm a síndrome do helper, que é ajudar. Se todo mundo tivesse essa síndrome, ia ser bom, hein? Ia ser bom. Vamos lá. Então, will, would é o ia do português, ok? E o will é aquele verbo que vai pegar na mão, é o modal verbo, que vai pegar na mão do outro verbo e vai levar para o futuro, tá bom? Não tem, vamos dizer, não tem futuro em inglês, tá? Já falei isso na aula de futuro, tá? Que a gente tem uma aula lá no Óculos Academy sobre futuro. E eu falo, não existe futuro em inglês. Cris, não existe, mas eu aprendi, também aprendi, ok? Mas, na verdade, você tem um auxiliar modal que leva a frase futuro, ou você tem um going to, que nada mais é do que um gerúndio, que é o ing, ok? E aí ele também leva para o futuro de alguma coisa que é mais certa, que você já tem mais certeza, tá bom? Mas isso está lá na aula de will e de have to, de futuro, lá na aula do Academy. Não dá para eu entrar aqui, que ainda tem muita coisa para a gente falar de modal verbs. Mas vamos lá. Ok, e aqui os exemplos, né? Would you mind reviewing this proposal? Você se importaria? Would you mind? Mind? Mas Cris, mind não é mente, né?
mente não de mentir, do verbo mentir, que esse é lie, tá bom? Mas de cabeça, de cérebro. Mas aí aqui não tem nada a ver esse would you mind. Esse would mind é uma frase fixa, a gente fala que é um chunk, que é você se importaria? E usa muito. Muito. Então, por exemplo, eu chego no ônibus, tá? Eu tenho de ônibus aqui, tá, gente? Que eu decidi não ter carro. Primeiro-ministro anda de ônibus. Aqui porque o transporte público funciona. Então, você chega no ônibus, né? Às vezes você quer sentar, a pessoa tá ali. Aí você muito educado, você vai falar assim, oh, would you mind? Would you mind? A pessoa, of course not. Aí ela já sabe, tá? Então, esse would you mind, você se importaria, né? Então, isso aqui é uma coisa assim que a gente... É feijão com farofa, né? Quando a gente fala arroz com feijão, a farofa eu nem estou usando mais, porque descobri que farofa engorda pra caramba, não como lá. Então, mas vamos lá, não como mais farofa. Mas o feijãozinho arroz, às vezes eu faço aqui, tá? Aliás, hoje eu comprei black beans aqui. Então, quando você fala assim, would you mind, é super educado. Você se importaria? Ok, would you mind getting me some water? Would you mind... lá no serviço era muito comum, alguém saía, às vezes estava aquela chuva, aquele frio, eu falava, não, vou comprar comida. Would you mind getting a sandwich for me? Porque ninguém estava afim de sair, né? Ok? Então, will, would é nesse sentido, tá? O will, futuro, ok? Ele vai levar o verbo para o futuro. O must, you have to, o must eu já falei para vocês, está caindo um pouco em desuso, porque ele é mais uma ordem, tá? E voltando lá no Shepard, no David Shepard, ele diz que os brasileiros, para ele foi uma surpresa, né? Quando esses professores começaram a falar, nossa, mas como é que você está no Brasil? Um pouco mal educado. E ele falou, não, porque ele já estava morando lá há algum tempo. Ele falou, não, os brasileiros são super incríveis. Mas aí, quando ele foi olhar o que representa culturalmente você ser mal educado ou ser agressivo, você tem um tom de voz alto, um pitch alto de voz. Você não usa modalidade, e você interrompe quando as pessoas estão falando. Mas a gente interrompe, na verdade, quando a gente está muito entusiasmado. Então, a gente fala meio que por cima. E eu lembro que teve uma das minhas chefes, lá em Forest Row, que é perto de onde a gente mora, a minha irmã foi visitar a gente, ela foi me visitar no serviço, eu falei, a minha irmã veio me visitar aqui hoje, porque ela estava indo para um outro lugar lá, e ela parou ali em Forest Row, e depois de lá a gente já vai, né, para minha casa e tal, né? E aí eu conversando, né, com a minha irmã, depois minha chefe falou assim, Cris, agora eu entendi por que às vezes a gente acha que você é mal educada. Você fala em cima das outras pessoas, mas eu vi vocês duas conversando, um falando em cima do outro. E aqui eles não usam isso. Aqui um terminou de falar, o outro começa. Um terminou de falar, o outro começa. Então tem essas pausas, que às vezes a gente não tem esse tempo da comunicação, entendeu? Tanto que, quando você vai fazer proficiência aqui, né, como escola séria, eu sei que tem alguns professores que fazem isso também, para professor, que eu sei que tem muito professor assistindo, um beijo para vocês, entrego aqui com todo o meu amor, tá, gente? Então, aqui, a gente aprende essa coisa da tonalidade, né? Porque lembra, gente, comunicação só 7% são as palavras, todo o resto é body language and tonality, ok? A cor da tua voz. Então, a gente estuda aqui, por exemplo, até esses dias eu estava assistindo, acho que era